E claro que essa transição de fase, olha só, ela acontece numa determinada temperatura de transição, que eu abreviei aqui como TTRS, temperatura de transição. E também existe, né, um intervalo de tempo envolvido aqui que eu não grifei, mas claro, né, se a gente olhar aqui, essa transição de fase ocorre num determinado intervalo de tempo, tzinho minúsculo aqui, tá bom? Então, esse conceito de transição de fase a gente vai estudar bastante também. Então, a temperatura de transição, ela nada mais é no qual a temperatura, no qual as duas fases estão em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, como é que está o ΔG nesse ponto? Igual a zero. Então, essa é uma definição mais rebuscada, mais bem escrita, elaborada de temperatura de transição. É a temperatura no qual duas fases estão coexistindo em equilíbrio, onde a variação de energia livre é igual a zero. Essa é a definição formal de temperatura de transição, tá? Eu falei para vocês que G vai ser bastante utilizado para julgar a espontaneidade de um processo e para julgar se um sistema está em equilíbrio ou não. Mas, na verdade, existe um outro parâmetro termodinâmico, uma outra grandeza termodinâmica, que é bastante importante para a gente prever a espontaneidade de um processo e prever também se um sistema vai estar em equilíbrio ou não. Tá? Que grandeza, então, é essa que a gente vai falar bastante nessa disciplina de Físico-Química B? Lá atrás, na Físico-Química A, vocês devem ter visto o conceito de grandeza parcial molar. Né? O que é a grandeza parcial molar? É a grandeza dividido pelo número de mols. Por isso, então, que é grandeza molar. Aqui, olha só, eu estou falando sobre a energia livre de Gibbs molar. É dG sobre dN a uma temperatura e pressão constantes. É uma grandeza parcial molar, tá bom? É qualquer grandeza termodinâmica dividida pelo número de mols numa dada temperatura e pressão. E aí, essas grandezas parciais molares, elas são representadas ou pela letra M minúscula, aqui, de molar, né, molar do inglês, ou por um traço aqui em cima. Eu, particularmente, prefiro utilizar essa notação aqui, GM, SM, HM, VM, ou seja, uma grandeza parcial molar, né? Alguns livros, alguns professores preferem usar esse G barra aqui, mas eu confesso que eu me sinto mais à vontade utilizando esse tipo de nomenclatura aqui, tá bom? Então, quando eu falo de GM, é DG sobre o número de mols até IP constante. E é justamente essa grandeza que a gente vai começar a investigar a partir de agora. Ela, nesse caso, recebe um outro nome, que é potencial químico, que é representado pela letra Mi, né, aquela letra grega minúscula, tá bom? Então, o potencial químico nada mais é do que a energia livre de Gibbs molar, ou seja, a energia do sistema dividido, desculpa, pelo número de mols, numa dada temperatura e pressão, tá bom? Então, ela é tão importante no estudo de equilíbrio de fases que ela até recebe um nome diferente, né, que é potencial químico, tá bom? Então, essa aqui é a definição de potencial químico para sistemas unicomponentes, ou seja, quando eu tenho apenas um único componente. Então, o que é potencial químico? É energia livre de Gibbs molar. O que é energia livre de Gibbs molar? dG, dN, até IP constantes, tá bom? Essa grandeza, ela recebe esse nome de potencial químico justamente porque ela é uma espécie de medida da tendência, né, ou do potencial que uma substância tem de sofrer uma mudança num determinado sistema. Daí, então, esse nome é de potencial químico, é a medida do potencial que ele tem da tendência de sofrer uma transformação ou não, tá bom? Lembrando que sempre, né, que vocês já viram lá da primeira lei da termodinâmica e da segunda, né, que toda transformação, ela sempre ocorre para minimizar a energia do sistema, né, a gente nunca pode se esquecer disso. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema em equilíbrio, o potencial químico vai ser igual em todo o sistema. Eu não tenho diferença de energia, né, porque o que é o equilíbrio? É um estado onde ΔG é igual a zero, né, as fases coexistem sem variação de energia. Então, se eu tenho um sistema em equilíbrio, o potencial químico é igual. Né? Então, por exemplo, aqui nesse esquema, eu estou mostrando um frasco fechado, onde eu tenho água líquida em equilíbrio com seu vapor. Então, a água está com a cor azul um pouco mais forte aqui, mais escura, e o vapor está com a desculpa, um pouquinho mais clara. Então, como a gente tem um equilíbrio entre água, vapor e água líquida, o potencial químico aqui, 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 aqui vai ser todo igual. Ora, o sistema está em equilíbrio, ΔG é igual a zero, tá bom? Agora, se eu tenho diferença de potencial químico, aí eu posso julgar se uma transformação vai ser espontânea, vai ocorrer naturalmente ou não, tá? Como é que é feito isso, então? Vou dar esse exemplo aqui. Imagine só que eu tenho um sisteminha e eu tenho dois pontos diferentes.
eu chamo ponto 1, ponto 2. O ponto 1 vai ter um potencial químico 1, e o ponto 2 vai ter um potencial químico 2. E eu pergunto para vocês, e do ponto 1 para o ponto 2 é espontâneo? Vai acontecer naturalmente? Bom, depende dos potenciais químicos. Relembrando aqui, então, a definição de potencial químico, eu posso reescrever da seguinte maneira. Então, olha só. Se o potencial químico no ponto 1 é maior que o potencial químico do ponto 2, essa variação aqui vai ser negativa, não vai? Ou seja, dG vai ser menor que zero. Se G é menor que zero, o que vocês aprenderam lá na Físico-Química A? O processo é espontâneo. Se o potencial químico no ponto 1 for menor do que o potencial químico no ponto 2, então deu uma invertida agora, né? Essa diferença aqui, ela vai ser uma grandeza positiva, maior que zero. De modo que o dG, ou o ΔG, se vocês assim preferirem, vai ser maior que zero. Ou seja, o processo de sair de 1 e ir para 2 não é espontâneo. E se o potencial químico no ponto 1 for igual ao potencial químico no ponto 2? Essa diferença de potencial químico vai ser igual a zero, resultando, então, num dG igual a zero. Ou seja, o sistema está em equilíbrio. Né? Toda a energia aqui, independente do ponto que você pega, é igual. Não é nem favorecida, nem desfavorecida. Está em equilíbrio. Então, é dessa maneira que a gente utiliza o potencial químico, essa grandeza nova que eu estou introduzindo para vocês, para julgar a estabilidade das fases e para julgar a espontaneidade de um processo. Para a gente entender, então, melhor como é que uma transformação de fases ocorre, como é que a gente julga potencial químico, essas coisas todas, além do conceito de potencial químico, uma outra coisa que a gente vai trabalhar bastante nesse semestre é um diagrama de fases, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse diagrama de fases, tá? Esses diagramas de fases, então, eles são gráficos, né, y em função de x, que mostram, então, em que condições de temperatura e pressão, né, as diferentes fases de uma determinada substância, elas existem, ou seja, elas são estáveis termodinamicamente falando. Então, um diagrama de fases, na verdade, ele tem mais ou menos essa cara aqui. É um gráfico de pressão em função da temperatura, que mostra em que regiões de pressão e de temperatura as fases de uma determinada substância são estáveis, ou seja, elas ocorrem naturalmente. Elas são termodinamicamente estáveis, tá bom? E aqui, como é um sistema unicomponente, né, eu estou falando fase em estado físico, a mesma coisa, né, que para um sistema unicomponente eu tenho, né, P igual a 1. Tá? Então, eu consigo ver, então, em que regiões aqui, por exemplo, a fase sólida para esse componente hipotético aqui existe, a fase líquida existe e a fase gás ou vapor existe, tá bom? Essas curvas aqui, olha só, que a gente chama de curvas de equilíbrio, elas são, elas separam, na verdade, as diferentes regiões do diagrama, né? E elas são como se fossem fronteiras, né? Delimitando, então, né, em que regiões de P e T cada fase vai existir, vai estar em equilíbrio. Ao longo dessas linhas aqui, então, a gente tem duas fases em equilíbrio. Então, olha só, ao longo dessa linha, que separa as fases sólida e líquida, eu tenho as duas fases coexistindo ao mesmo tempo. Exatamente em cima dessa linha, as duas fases coexistem, estão em equilíbrio. Da mesma forma, essa linha aqui separa o sólido do gás. Então, exatamente ao longo dessa linha aqui, as duas fases estão em equilíbrio. Elas coexistem, ΔG